tínhamos anunciado, já está conosco o nosso convidado, Dr. Júlio Moraes Oliveira, e com ele então nós vamos conversar sobre o tema, né? Ou seja, onde aqui em Brasília, por exemplo, hoje muitas linhas não aceitam, portanto, a pessoa pagar pela viagem local em dinheiro, tem que ser através do cartão. Existem também estabelecimentos onde você vai efetuar o pagamento em dinheiro. Não, aqui a gente só aceita Pix. Enfim, então, afinal de contas, o dinheiro está servindo para quê? Quer dizer, pode simplesmente negar um dinheiro que legalmente está circulando, autorizado pelo Banco Central a circular, enfim. Bom, doutor Júlio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para o senhor, doutor Júlio. Boa tarde, Walter. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Muito obrigado ao senhor pela gentileza aqui conosco na Rádio Justiça. Bem, doutor Júlio, indo direto aqui ao ponto, quer dizer, quando o Banco Central emite, portanto, notas, moedas, nos seus respectivos valores, quer dizer, esse dinheiro, ele pode, de alguma forma, ser recusado dentro do nosso país? Bom, vamos lá, Walter. Vou tentar explicar de uma forma bem tranquila aqui. Olha só. O pagamento feito em moeda nacional, que é o real, no nosso caso aqui é o real, ele é obrigatório em todo o território brasileiro. É obrigatório qualquer estabelecimento aceitar. Os estabelecimentos que não aceitam o pagamento feito em dinheiro moeda, eles incorrem na prática abusiva do artigo 39, inciso 2º do Código de Defesa do Consumidor, que fala que é prática abusiva recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e eles também incorrem no artigo 39, inciso 9º, que também é prática abusiva recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se dispõe a adquiri-lo mediante pronto pagamento. Então a lei fala em mediante pronto pagamento. Esse pronto pagamento do Código de Defesa do Consumidor é necessariamente um pagamento em dinheiro. Além disso, a gente tem na Lei de Contravenções Penais, que é o Decreto-Lei 3688 de 41, lá no artigo 43, que é contravenção penal recusar a receber pelo seu valor moeda de curso legal no país. E tem previsão, inclusive, de pena de multa para essa prática muito comum, né, muito realizada aí nos estabelecimentos comerciais brasileiros. Ou seja, então o comércio que de alguma forma, aqui só recebemos PIX, esse estabelecimento corre o risco, caso venha a ser denunciado, de certa forma, de ser processado, doutor? Claro, com certeza. Aqueles consumidores que comparecerem a esses estabelecimentos que não aceitam dinheiro moeda, eles podem procurar os órgãos de defesa do consumidor, fazer uma denúncia, e aí os órgãos fiscalizadores vão autuar o estabelecimento por essa prática ilegal abusiva. Agora, o que tem que ficar claro, Walter, é o seguinte: o dinheiro ele é obrigatório a ser recebido em qualquer tipo de estabelecimento, mas as outras formas de pagamento são opcionais para o fornecedor. Então, por exemplo, o fornecedor não é obrigado a aceitar cartão de crédito, não é obrigado a aceitar cartão de débito, não é obrigado a aceitar PIX, não é obrigado a aceitar vale-refeição. É o próprio estabelecimento que vai definir quais as formas de pagamento, mas o dinheiro em espécie ele é obrigado a aceitar porque tem previsão legal a respeito disso. E a gente tem, inclusive, Walter, um projeto de lei de 2021, projeto de lei 2896, do deputado Kim Kataguiri, que é um projeto que visa a exatamente estabelecer que os estabelecimentos comerciais possam aceitar exclusivamente pagamento por meio eletrônico. Esse projeto ainda não foi aprovado, está em tramitação no Congresso Nacional, mas isso é exatamente em função dessa demanda que tem acontecido muito aí, né, dos fornecedores, e que é uma demanda, né, deles aí, desse setor, mas a gente precisa analisar muito essa questão com muito cuidado, porque ainda existe uma parcela muito grande da população que não tem acesso à conta bancária, que não tem acesso a esses meios eletrônicos, quando tem, não sabem utilizar. Então, você exclui uma parcela da população caso você não consiga fazer a oferta dos produtos ou dos serviços no pagamento em dinheiro. Então, vamos direto aqui ao ponto, doutor. Vamos aqui direto, portanto, aqui ao ponto, doutor Júlio. Já que na capital federal, a partir de hoje, em muitas linhas de ônibus que circulam aqui na capital federal, inclusive uma que pega aqui na rodoviária e vem aqui para a Esplanada, só aceita, o ônibus que faz essa linha, só aceita através do cartão, ou seja, um cartão
que a pessoa, o passageiro, ele adquire e coloca, portanto, ali os créditos. Cada crédito corresponde, portanto, aí uma viagem, então ele vai ali queimando os seus créditos. Ou seja, se ele chegar com dinheiro, mesmo com o cobrador ali no seu local próprio do coletivo, o dinheiro não será, portanto, aí aceito. Quer dizer, é uma prestação de serviço, como o senhor muito bem pontuou. E aí, doutor Júlio? Exatamente. Então, essas empresas que realizam esse tipo de negociação, elas estão violando o Código de Defesa do Consumidor. O que eles costumam alegar muitas vezes, Walter, é que, na verdade, eles não estão impedindo o consumidor de usar o dinheiro. Porque, teoricamente, o consumidor pode comprar o cartão com dinheiro numa banca ou em outros lugares disponíveis. Mas o serviço em si está sendo negado, né, com a troca da moeda nacional. Então, de certo modo, realmente é uma prática abusiva realizada por essas empresas. Quer dizer, o certo seria então ter uma venda desse cartão em cada parada de ônibus, né? Porque é perto de um grande centro, numa estação rodoviária, num terminal rodoviário, é possível encontrar realmente lojas que vendem, portanto, este cartão. Mas ao longo da viagem tem as paradas onde o passageiro está com a mão e o ônibus para. Como é que vai ser? Tem cartão ou dinheiro? Ah, eu só tenho dinheiro, então não entra, então desce. Quer dizer, é uma coisa que, com toda certeza, o poder público aqui teve o cuidado de ficar 3 meses anunciando, 3 ou mais tempo, né, de que a partir de hoje os ônibus somente aceitariam, portanto, aí o cartão nessas linhas especificadas. Caso contrário, o passageiro, portanto, teria dificuldade para poder fazer a sua viagem. Como é que o senhor vê esse aspecto também, doutor Júlio? Eu acho que, como é uma situação que envolve principalmente a coletividade de pessoas do município aí, é interessante os órgãos de defesa do consumidor e o próprio Ministério Público tomarem providências a respeito dessa situação. A gente tem que imaginar, Walter, que muitas pessoas, muitas vezes, vão usar o transporte ou o serviço uma única vez. Então, às vezes, né, você nem quer comprar um cartão, nem tem a necessidade de ter um cartão. Às vezes você está de passagem pela cidade, né, para que você vai comprar um cartão para poder usar o transporte uma única vez, né? Então, isso acaba dificultando esses consumidores também, né, para ter acesso a esse tipo de serviço. Então, pelo Código de Defesa dos Consumidores, isso é uma prática abusiva. Quer dizer, a justiça só age se vier a ser provocada. Então, teria que ser uma iniciativa do Ministério Público, ou então de um próprio usuário do transporte público, que venha, portanto, a ingressar na justiça com uma ação. Seria mais ou menos por aí, doutor Júlio? Sim, é melhor que seja uma iniciativa do próprio Ministério Público ou dos próprios órgãos de defesa do consumidor, né? Porque aí seria uma discussão da coletividade em função dessa prática, né? Então, isso seria mais interessante. Mas é possível que um consumidor individual também possa reclamar a respeito disso e ter uma decisão favorável a respeito dessa situação. Agora, claro, a pessoa compra, portanto, ali os créditos que são inseridos, portanto, no cartão. Quer dizer, já tivemos aqui na Capital Federal situação em que a pessoa, num período X, vou colocar aqui 60 dias, não utilizou aquele crédito, automaticamente ele é cancelado. Isso é justo, doutor Júlio? Claro que não, né? Porque é um dinheiro que o consumidor usou ali para comprar um determinado produto, e isso também é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor. A gente só deve pagar por aquilo que a gente usa. Se a gente não usa um determinado serviço ou produto, a gente não tem que pagar por ele, né? Então, deveria ter a possibilidade de ter o estorno dessa quantia, o recebimento desse dinheiro de volta, né, independente do consumidor ter usado ou não. E qual a orientação, doutor Júlio, que seria mais cabível para aquele passageiro que embarcou no ônibus, às vezes desconhecendo de que ali ele só poderia viajar se pagar, portanto, a sua viagem utilizando, portanto, o cartão. Mas ele, enfim, embarcou e não sabia, não tinha um cartão, mas tem um dinheiro. Se ele é obrigado a descer, a empresa tem que garantir a viagem dele, isso tem que estar escrito em algum lugar. Qual é a melhor maneira para uma solução caso enfrente uma situação como essa, doutor Júlio? Olha, Walter, numa situação dessa, a primeira coisa que precisa estar muito clara é que essas informações têm que estar muito disponíveis para os consumidores, né? Então, se a gente for pensar numa situação que envolve transporte público, por exemplo, todos os pontos e todos os locais em que tenha um acesso a esse transporte deveria ter uma informação a respeito disso, né? Então, se o consumidor entra e não tem essa informação, ele não pode ser penalizado com relação a isso.
Caso ele já tenha pegado o transporte e a empresa se recuse a fazer esse transporte, ele pode chamar uma viatura da Polícia Militar, fazer um boletim de ocorrência e depois procurar os seus direitos na Justiça através de uma ação judicial. Quer dizer, como o senhor muito bem pontuou no início, né? Moeda de circulação nacional, autorizada, portanto, aí pelo Banco Central, não pode ser recusada, né, doutor Júlio? Com certeza. Então estava aí, portanto, a informação. Evidente que o assunto vai ter realmente muita discussão, evidentemente, e nós aqui queremos agradecer muito ao senhor pela participação conosco, pelas informações precisas aqui também para o nosso ouvinte, ou seja, motivando aí um debate em torno da questão, até que fique realmente muito claro aí para a população aqui da nossa capital federal. E nós agradecemos muito ao senhor pela gentileza, doutor Júlio. Eu que agradeço, Walter. Só lembrando a todos os consumidores aí que existe um projeto de lei, mas que o projeto de lei ainda não está em vigor, né? Ou seja, então, por enquanto, recusar o pagamento em dinheiro é prática abusiva e contravenção penal. E esse projeto de lei, que ainda não foi votado, mas também pode ser recusado, então aprovado. Ele pode passar por vários caminhos ainda, né? Entendi, perfeito. Tá bom, doutor Júlio, um abração para o senhor. Valeu, muito obrigado, hein, pela gentileza. Eu que agradeço, um abraço. Para o senhor também, uma boa tarde. Tá aí, né, doutor Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor, advogado, falando conosco a respeito, portanto, deste assunto. Então, você que está aí, né, e de repente, enfim, chega no estabelecimento onde não aceita dinheiro. Quer dizer, não aceita dinheiro, como é que eu vou pagar? Não, paga no cartão, não tem cartão. Você compra o cartão ali, recarrega, sim, mas como disse o nosso telefone, mas só vou fazer uma viagem só. Cheguei de viagem, moro em outra cidade, desembarquei aqui para ir ali, hoje mesmo eu vou embora. Não, mas tem que comprar o cartão. Bom, vale a pena colocar somente um crédito? E se eu não estiver no local perto onde vende, portanto, esse cartão, o que é que eu faço? E se for à noite, está tudo fechado, como é que eu vou fazer? E se for fim de semana também, como é que eu vou fazer? Então, são questões que, com toda certeza, nós estamos aqui provocando um debate. Né? Um debate, não que estejamos aqui de alguma forma sendo irresponsáveis de levantar aqui um assunto que não tenha, portanto, aí no caso, aí uma base legal, né? Como muito bem pontuou aqui o nosso entrevistado. Existe, portanto, aí lei que assegura que a moeda nacional, no território nacional, não pode ser recusada. Ah, não, mas é a modernidade, sim.